E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar da eterna discussão: qual sistema operacional é melhor? Um Windows, Mac, Linux? Então trouxemos aqui diferentes profissionais com diferentes gostos pessoais e técnicos, por que não, para bater um papo gostoso aí sobre esse tema. Eu tô aqui ao lado também do Mexerica. E aí, Pedro, como é que você tá? E aí, Chagas, bom demais. Estamos aí, né, para falar, né, no meu caso, principalmente do Windows, né. Estamos aí, estou ao lado também do Marcelo, colega de trabalho aí. Fala, Chico. Fala, pessoal, eu sou arquiteto aqui na TI e eu uso Art by the way. Também estou aqui com o Gabriel. E pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou designer aqui na DTI, usuário de Mac para defender ele nesse meio. Vamos ver como que vai ser a discussão. Muito bom. Acho que a gente pode começar a conversa aí, cada um contando qual sistema operacional escolheu, né, para trabalhar e por que escolheu ele para trabalhar, né? Quem aí quer começar defendendo o seu aí? Bom, posso começar. Praticamente desde o início, né, da minha carreira, assim, desde do Cefetinho, né, comecei a mexer com o Windows porque era o que tinha instalado, era o que tinha. Minha irmã mexia com Linux, ela mexia formatando computadores e tal, mas, sim, por comodidade mesmo. Então, comecei a programar em C++ na faculdade, no curso técnico. Aí eu fui para o trabalho, era Delphi. Meu primeiro trabalho era Delphi, durou 6 meses, mas... Seu primeiro também foi Delphi, Mexerica? Parênteses aí. Foi. O meu também foi Delphi, olha só. E aí acabou que meu próximo emprego, meu emprego posterior foi... O foco principal da empresa era .NET, então acabei vivendo muito esse clima Microsoft, entendeu? Era uma empresa que era parceira Windows, então era praticamente .NET, SQL Server, etc. Então, na época, né, não tinha... Na época era .NET Framework mesmo, então era tudo baseado em Windows Server, tudo, e acabou que eu fiquei ambientado nesse contexto. Tem alguns pontos da faculdade aí que eu vou passar mais na frente, mas agora que eu dei uma saída, né, por conta da própria Microsoft, né, que virou algumas coisas para open source e tal. Então, agora que eu também estou saindo junto. Acho que nessa ida aí de primeiro emprego, essas coisas, comecei a usar Mac desde sempre, assim. Eu acho que todo mundo tem essa visão que designer usa Mac, designer é fanboy da Apple e tal. Então, mas assim, eu acho que é muito... Antigamente, a questão de troca, né, de software dentro do Apple, né, do Mac, ele funcionava muito melhor para os softwares pesados que a gente usa, né? Então, Photoshop, pacote Adobe de uma forma geral, tal. Então, acabou se criando essa perspectiva que Mac é melhor do que Windows para o cenário de design. Só que eu vejo que isso aí tem mudado bastante, né? Muitos dos softwares hoje que a gente usa são online, então, assim, vai depender muito pouco dessas habilidades, assim, técnicas do computador. Só querendo ou não, quando a gente está falando de um computador, de um Mac, a gente está falando sempre de um computador com mais de 10 mil reais aí, hoje em dia. Então, a capacidade técnica, assim, para a gente comparar, a gente tem que comparar sempre com o Windows no mesmo valor, né? E aí fica um pouco desleal essa briga de comparar um laptop aí top de mercado com um computador aí de 1.000, 2.000 reais. Eu acho que talvez criou essa perspectiva aí do mercado de design por conta disso. E eu acho que já entra aí, talvez, numa das principais desvantagens, na minha opinião, do Mac, porque o macOS, né, o sistema operacional, ele é feito para ser muito amarrado ao hardware, né? É claro que se você quiser, você pode se aventurar, instalar um macOS no seu Dellzinho aí de casa, exatamente, mas vai ter uma série de limitações, talvez não vai extrair o melhor do hardware, igual é no caso dos produtos da Apple. E isso, né, a primeiro momento você pode pensar, não, mas é um negócio
feito para encaixar como uma luva. Mas no mercado hoje, com as questões econômicas do jeito que estão, acaba se tornando algo muito negativo em relação a essa estratégia, né? Com certeza, com certeza. A gente, principalmente aí do dólar, né, comparação do dólar com o real, tá muito desleal essa competição. Só que, assim, a vantagem também disso tudo é que eles conseguiram fazer umas evoluções bem interessantes, principalmente aí agora com o M1. Então, assim, eles conseguem fazer uma coisa específica porque é só um computador que eles têm que se virar ali, só um sistema operacional com um hardware que eles conhecem. Então, fica meio difícil essa competição, no final das contas. Acho que Mac é uma marca de grife, assim, de computador hoje em dia. E você, Pio? Eu comecei com... Eu nem sabia que era Linux antes da faculdade. Eu comecei por causa que um amigo meu, o pai dele usava bastante Linux, aí passou basicamente para ele. E a minha primeira distribuição que eu utilizei foi Slackware. Eu passei por uma edição já bem difícil já desde o início, então, mas só que com isso eu aprendi bastante coisas, porque o Slackware basicamente uma universidade ali no Linux para você aprender. Só que exatamente pelos problemas que eu tive com o Slackware, eu passei pro Arch para fazer isso ao dia a dia, porque eu jogo e tudo mais, e fica muito mais fácil de atualizar as coisas dentro do Arch por ser uma distro que é rolling release, né? E dentro do trabalho, eu fui forçado mesmo a usar Linux já no meu primeiro emprego de carteira assinada, que eu trabalhei para uma empresa que fazia contato com o governo, e nesse específico contato com o governo, o sistema operacional obrigatório era o Ubuntu. E eu precisava utilizar realmente no dia a dia o Ubuntu. E na verdade eu fui muito feliz, tipo assim, graças a Deus, muito obrigado. É porque nessa época eu realmente já estava muito acostumado a utilizar Linux no dia a dia mesmo para trabalhar. E sempre para mim foi uma melhora incrível, assim, principalmente a questão do terminal, que as ferramentas que tem ali de possibilidades são incríveis. E eu acho que isso até é uma boa de sempre colocar no Linux, é que tem duas, basicamente, divisões no Linux, e acaba que isso é meio que óbvio, que tem o Linux servidor e tem o Linux desktop, né? Por causa que, se você pensar servidor mesmo, ele domina 90% do mercado e é isso aí. Não tem muito o que fazer. Inclusive, se for olhar questão de supercomputador e tudo mais, aí é de lavada 100%. Posso afirmar aqui, 100% dos desenvolvedores trabalham com Linux em algum momento do processo deles, mesmo que eles não saibam que tem um Linux ali por trás, né? Sim. 100% é aquele número exagerado, bem passivo de errar, mas enfim, é porque, igual você comentou, no mundo aí, não só cloud, mas on-premise também, a parte toda de servidor, é muito difícil você fugir do Linux. É basicamente impossível, tipo assim, qualquer linguagem de programação, principalmente com a parte hoje de Docker, containers e tudo mais, é impossível você acabar fugindo do Linux de uma forma ou de outra. E um ponto que você falou que é interessante é sobre você já ter começado, né? Porque para mim, por exemplo, essa transição no início foi difícil, sabe? Assim, poxa, tem que abrir um terminal, tem que abrir uma linha de comando, fazer a mesma coisa, somente agora no Azure e tal, né? E aí, quando a gente ia fazer os trabalhos práticos, você tinha que submeter o trabalho para rodar um ambiente Linux, né? E aí era em C, C++, e aí eu era acostumado a fazer com Visual Studio, fazer no Windows com Visual Studio, e aí depois que dava, justamente pela ferramenta de debug dele, pela ideia, eu achar a ideia melhor que aquelas ideias que a gente vê na faculdade, então eu usava tudo, fazia tudo pelo Visual Studio, e no final eu tinha que converter o código inteiro. Eu fazia a regra do código dar certo, e no final eu convertia tudo para rodar no Linux, né, certinho. E trabalhos também, né? Trabalho de outras matérias que o pessoal pedia para fazer, né? Tem que fazer um site de administração. Aí eu fazia o trabalho inteiro no Windows mesmo e só passava para o Linux se precisasse mesmo, entendeu? Acabei sempre ficando nessa zona de conforto. E aí agora eu tive que mudar. E agora eu tive mais dificuldade, por exemplo, que Marcelo, que tá a vida inteira, né? O Linux tem essa questão aí de dificuldade de entrada, né? A porta de entrada dele é meio
obscura, assim, acho que para muito usuário que, eu quero ligar um computador e usar, assim, o Linux acaba, você tem que ter um estudo prévio, conhecimento prévio, tem que começar a mexer, né? Eu acho que já foi mais, Gabi. Eu acho que já foi mais, assim, e talvez hoje em dia a porta de entrada ela ainda é meio obtusa, muito mais por preconceito do que por realmente ser obtusa. Óbvio, tem distros e distros, né? Você vai pegar aí e compilar, mas até o Arch hoje em dia, mas enfim, não vou ser tão Linux fanboy, não, mas eu acho que hoje em dia a porta ela não é tão obscura quanto já foi antigamente. Tem essa questão, né? Você tem que descobrir, procurar qual que é o melhor sistema operacional distro aí do Linux, você começar a usar e que vai encaixar melhor assim. Acho que quando você fala Linux, Windows, o OS, macOS e Windows é bem mais direto ao ponto, vamos falar assim. Não, concordo. Eles são muito mais user-friendly, né? Esse ponto aí tem um caso bem interessante. Tem um canal que eu assisto no YouTube que chama Linus Tech Tips. Não é do criador do Linux, não, é outro Linus. Mas esses caras estão fazendo. Como a Steam vai lançar o Steam Deck, que vai ser baseado em Linux e não em Windows, para jogar. Eles começaram a fazer uma série para jogar, como é que seria jogar no Linux hoje em dia, né? E eles estão colocando o sistema deles dia a dia para ser o Linux. E eles eram muito baseados em Windows mesmo. E, tipo assim, uma das questões que eles colocaram tipo assim, exatamente a porta de entrada. Que distribuição que eu escolho? E é muito complicado, realmente, se você for pensar. Inclusive, se você pesquisar no Google isso, vai te dar uns resultados tão nada a ver. Dá um ter seu favorito, né? Parece artigo que foi escrito no BuzzFeed, sabe? Tipo, top 10 distros para você escolher. E não é bem assim. Faça um né? teste e escolha qual distro que vai encaixar melhor no seu perfil. Você gosta de batata cozida ou frita? Ok, então esse aqui é a sua distro. E mesmo se você perguntar no Reddit, por exemplo, qual a distribuição que eu devo escolher? O pessoal vai te fritar tanto ali por causa que, escolhe o Arch Linux, escolhe o Ubuntu porque é mais fácil, escolhe Mint. Tipo assim, não tem, na comunidade não existe um consenso de qual distribuição escolhi. E eu fui privilegiado nisso. Tipo assim, como um colega meu já usava a distribuição que eu comecei a utilizar, eu simplesmente me aventurei ali mesmo. Eu tive ajuda, então, um pouquinho assim, mas eu sou meio lobo solitário, então muitas das coisas eu fui aprendendo sozinho mesmo e ali me virando. Mas eu tinha alguém ali para me ajudar qualquer problema que eu tivesse no meio do caminho, que é diferente da maioria das pessoas, né? Tem ali, qual distro você vai usar? Aí depois de qual distro, qual gerenciador de janela, qual serviço de boot. São muitas. A possibilidade de escolha faz com que tenha muitas dúvidas, né? Aproveitar e contar um pouquinho como que hoje em dia eu trabalho 100% usando o Manjaro. Eu tenho um Windows porque algumas coisas ainda prefiro jogar no Windows no computador pessoal. E eu comecei mexendo com Linux, não foi por um motivo muito nobre, não. Foi porque eu achava legal. Que eu queria. Foi no Cefetinho também, inclusive aí na mesma turma que o Mexerica. E eu achava, é doido, né? É diferente, me sentia uma pessoa especial. Então, o que me fez começar a trabalhar, na verdade não trabalhar na época, né? Mas estudar e desenvolver usando um Linux, na época era um Ubuntu, foi talvez esse sentimento de exclusividade. Talvez algo não comecei do motivo mais nobre. Mas toda a evolução depois, assim, o universo de possibilidades que o Linux ele abriu para mim fez com que eu ficasse apaixonado e depois se tornar um grande entusiasta do open source, né? Então, quando você faz assim um critério de comparação para mim hoje em dia, a gente já inicia a conversa falando o Linux é open source, o kernel do Linux é open source, né? Nem todas as distros são, mas o kernel do Linux é open source. Para mim, a discussão já acaba aí. Assim, a gente pode querer discutir o que a gente quiser aqui a partir desse ponto, mas a gente já teve a virada de chave, né? E aí eu não vou me delongar, depois a gente pode fazer um episódio só falando, né, do que é a filosofia open source, a comunidade, tudo que está por trás disso.
Mas para mim esse ponto já é o motivo maior de todos para poder ter essa escolha. E aí a gente depois tem, né, a liberdade, a possibilidade de saber o que está acontecendo atrás do computador. E por ser muito difícil algumas coisas, e eu não vou negar, tem coisa que realmente no Windows é um clique e no Linux são 10 comandos, e aí, dependendo de uma especificidade ali sua, já muda. Mas você aprende muito nesse processo. Quando a minha irmã formatou o computador dela, ela tinha uns 12 anos, eu acho. E aí precisei formatar o computador dela. E aí eu coloquei Linux. Eu lembro bem que ela quis me matar durante muito tempo. Ela ficava reclamando. Só que aí ela era obrigada a pesquisar na internet, né? Já existia, começou a ter Velox nessa época, então começou a ter uma internet ali disponível o dia todo, né? Não era tão fácil antes. E ela era obrigada a pesquisar o que ela precisava fazer para resolver. E foi muito curioso que hoje em dia, né, ela não trabalha com computação, enfim, ela trabalha com administração pública, não tem nada a ver, mas ela tem uma facilidade de fazer as coisas de dia a dia ali, inclusive no Windows, que ela adquiriu porque ela teve que aprender a correr atrás, né? Então, eu acho que tem um outro fator aí do aprendizado. Essa é uma coisa bem interessante, mas ao mesmo tempo é o contrário. Tipo assim, pessoas têm que ter esse tempo. E principalmente durante o mundo corporativo, de vez em quando a gente não tem esse tempo. Eu tenho um exemplo para mim que para mim sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Toda vez eu caio nessa, que é a questão de e-mail. Simplesmente e-mail. No Linux, principalmente com sistemas Microsoft. Vou pensar no Outlook, né? Porque com Gmail é mais fácil. Mas eu vou pensar em Outlook. A maioria das empresas que eu já trabalhei e utiliza, sempre foi um problema. Nossa, sempre é um problema pegar e-mail, principalmente a parte de calendário. Nossa, é um partinho ali. E sempre dá um trabalhinho ali de comando mesmo. Eu tenho que fazer todo um ambiente customizado, às vezes usar tab e-mail e várias coisas. Sendo que, tipo assim, cara, não dá, eu não tenho tempo para mexer com isso hoje. No mínimo, eu tenho que entrar no cliente online ali do Linux para conseguir ver os e-mails que eu realmente preciso trabalhar na hora ali. E isso, de vez em quando, me dá uma saudadezinha, assim, do Windows de ter algumas coisas fáceis. Isso está melhorando, mas é muito lento. Principalmente porque tem essa parte do open source que é muito core do pessoal do Linux, que, de vez em quando, se eles têm um serviço que não é open source, tipo, por exemplo, os próprios serviços da Microsoft, tipo Excel e tudo mais, eles simplesmente não vão investir tempo para tentar fazer um modo de compatibilidade ou alguma coisa do tipo, porque não é open source. Então, eles simplesmente nem vão fazer, nem tenta. E isso se eu vou pensar do ponto de vista de facilidade mesmo de agregação, isso é um dos problemas. Eu acho que dentro dessa visão aí, dessa facilidade, o Linux acaba sendo, eu quero construir o meu sistema operacional, você usa Linux. Mesmo que seja reinventar a roda. E aí, assim, né, defendendo o Mac aqui desse lado, é o completo oposto do espectro, né? Você quer alguma coisa que vai funcionar a partir do primeiro momento que você vai mexer, né? É usar um Mac. Então, eu não sei assim, se é o completo oposto, Gabi. Eu acho que, aí minha opinião aqui, tá? claro. O Mac, ele tá numa interseção muito interessante. Por quê? Você fala isso. Porque ele oferece a facilidade do Windows para aquele usuário final ali que quer next, as coisas funcionarem. Ele, inclusive, assim, o Windows hoje em dia tem uma loja bem madura, né, do Windows Store, mas a Apple já tem a loja de apps dela há muito tempo. Há muito tempo, né? Eu acho que a Microsoft, igual o Mexerica comentou, ela está correndo atrás do prejuízo. Aí a gente pode dizer que nos últimos 5 anos, realmente ela deu uma guinada em várias coisas, como, por exemplo, a própria experiência e uso do Windows, né? Mas o Mac já tinha isso. Eles acabaram de lançar o Windows 11, né? E até a própria forma com que o Windows 11 está recebendo os updates, né? O 10 estava recebendo e agora com a virada do 11. Mas, ok, então o Mac ele te oferece essa facilidade para esse usuário, mas por ter sido feito em cima do Unix, ele também permite para quem quiser ter a flexibilidade e a possibilidade de customização. Por exemplo, se você quiser trabalhar
só usando linha de comando no macOS, né? Óbvio que no Windows também é possível. Você também consegue fazer, sabe? Então, é uma máquina muito agradável também para os programadores. E eu acho que ele fica naquela interseção ali que é muito interessante. Tem muito dev que usa que aproveita justamente disso, assim, porque, querendo assim, é muito fácil de você achar um programa do Windows e dar um jeito de funcionar ele no Mac, seja com máquina virtual, é muito mais fácil esse processo. Muitos dos programas do Linux também funcionam muito tranquilo no Mac, por conta de ser Unix aí. Só que a base, vamos falar assim, de um usuário normal, ela sempre vai manter, né? Quero um e-mail, quero abrir aqui e ter o calendário que funciona bem e todas essas coisas assim, com o usuário falar padrão, que é a maior parte do pessoal que utiliza o computador, e acaba se encaixando. Eu acho que tem muita gente que reclama no começo, sabe? Quando eu vejo quando tá usando o Mac. Mas depois de um tempo, assim, fala, putz, é muito fácil de usar, é muito tranquilo, a experiência é muito, muito bacana. O problema que eu tenho no Mac sempre é a questão, principalmente de lazer, que seria, por exemplo, jogos e tudo mais no geral. E eu usava Mac muito na faculdade, não porque eu queria utilizar, mas tinha os laboratórios da faculdade e os Macs eram os computadores mais novos, assim, então eu sempre ia neles porque questão de hardware eles eram muito melhores. Mas eu tinha vários problemas de utilização normal, dia a dia mesmo. Uma das coisas que sempre me irritou extremamente foi, por exemplo, que eu não conseguia habilitar. Ele só tinha aceleração de mouse, por exemplo. Eu não tinha velocidade do mouse. E eu não conseguia customizar isso de jeito nenhum. Eu já procurei vários tutoriais. Isso sempre foi um dos problemas que eu, tipo assim, era muito fácil fazer essas coisas no Linux, porque eu tinha a questão da customização muito fácil ali. E eu não conseguia fazer isso no Mac. Isso me irritava Mas, internamente. Pio, qual a porcentagem de pessoas que a aceleração do mouse é um fator Cara, me irritava fundamental? extremamente aquilo ali. Eu não conseguia, basicamente, ficava mais que meia hora naquele computador, porque eu não conseguia clicar direito nas coisas. Eu sei, tipo assim, lá nesse do lab da UFMG, né, era uma sala, duas salas Linux, né, uma sala meio Linux, meio Mac, e uma sala Windows. Então eu ia nesse mesmo esquema, eu olhava a sala vazia, eu ia lá e tentava mexer no Mac, aí eu não conseguia configurar, acho que mais talvez por culpa minha, tipo assim, eu não, tinha mexido bem poucas vezes, aí não conseguia, eu pulava para o Linux, aí quando eu conseguia, beleza, dava, mas aí geralmente eu pulava lá para a sala do Windows depois, tipo, eu tava com pressa, eu tinha que fazer alguma coisa, entregar uma coisa logo, tirando a parte de logar, que era meia hora para fazer o login na rede, aí eu pulava para o Windows justamente porque eu tinha um pensamento assim, eu preciso fazer isso, com o que eu tenho, qual que eu faço mais rápido? No Windows, aí eu continuo no Windows. De novo, é a comodidade, né? E é o que eu acho que é porque o Windows é tão adotado hoje, né? Assim, já foi desde o início, né? O pessoal acostumando, tem jeito. É difícil mudar, por exemplo, em questão de lazer, empresarialmente também, entendeu? Então, acabo sendo levado. Eu acredito que é uma questão comercial forte também dos computadores já virem com o Windows instalado, que acaba fazendo uma diferença muito grande. A própria questão, como a gente comentou do início, do preço do Mac, né? Porque o Mac ele também tem essa facilidade, assim. Óbvio que quando você não está acostumado, vai ter uma curva de aprendizado ali, mas eu acho que a curva de aprendizado também teria com o Windows a primeira vez que você mexesse com ele, né? Uma dos problemas que eu vejo nisso é exatamente a questão que você falou da educação das pessoas. Essa facilidade que o Windows traz, eu acho que principalmente se eu for pensar no ponto de vista de evolução mesmo, de crianças aprendendo e tudo mais, eu acho que não deveria ser tão fácil, exatamente porque as pessoas não sabem o que é um computador até hoje. Eles não sabem o que faz, simplesmente às vezes entra só no e-mail, alguma coisa do tipo. E eu acho que eles perdem a oportunidade de aprender mesmo, tipo, o que é um computador, como é que ele trabalha.
Isso é uma das vantagens do Linux no geral, por ser Que difícil. você é obrigado a mas, aprender, né? Na marra. Tem a questão, não sei, posso estar viajando, estou jogando uma teoria, mas assim, você vê hoje tanta gente que cai em golpe, tanta gente que tipo assim, clique em link, tipo assim, viagem grátis, sei lá, dinheiro fácil, clique em anúncio, aí você tem tanto problema, não só no Windows, mas, por exemplo, de celular e tudo, né? Talvez porque a pessoa sempre acostumar a algo mais fácil, né? Aí quando, por exemplo, a pessoa entende o mínimo, né? Tipo assim, pode ir quebrando a cabeça com Linux, entendendo certos pequenos conceitos, talvez até surtir impacto nessas questões de segurança mesmo que a gente vê hoje. Eu acho que a variedade, tipo assim, ter esse contato com todos os sistemas operacionais, Linux, Mac e tudo mais, te faz pensar diferente. Tipo assim, você não fica achando que o computador é aquilo. Porque é exatamente assim que eu pensava. Tipo assim, até eu saber que existia. Não é só Windows? Tem outra coisa que eu poderia colocar aqui. Eu simplesmente ia naquilo porque eu nem sabia que existia uma oportunidade de usar de uma forma diferente o meu computador. O computador era aquilo, era o Windows. Eu sabia instalar o Windows e eu fazia essas coisas. Eu vejo que o Windows, assim, do ponto de vista de usuário, é meio que, eu concordo com essa questão de facilidade, mas ao mesmo tempo ele também dá muita abertura, assim, para falha de segurança, sabe? Vocês comentaram aí, de phishing, essas coisas. E acho que talvez o Mac, por exemplo, pela estrutura que ele é montado, como ele já tudo meio que proprietário, quase todas as aplicações deles assim, eles têm um controle maior de segurança, acho que acaba reduzindo um pouco essa questão, ele continua sendo fácil de usar, mas reduz um pouco essa questão de segurança, melhora, otimiza esse processo. Mas com certeza, assim, com questão à adoção, acho que é muito mais porque a gente foi acostumado a usar o Windows toda a vida, porque igual vocês falaram, né? Tá sempre instalado no computador e tal. Mas muitas vezes eu acho que é uma falta de ensino básico de segurança da internet, sabe? Porque eu acho que quanto mais aí, né? Pode ser talvez outro episódio aí, Chagas, de segurança aí, de ensino, principalmente nas redes sociais, né? Acho que nem só de segurança, né? De conceitos assim básicos. Por exemplo, a própria questão de segurança aí, tem mais vírus para um Windows porque o Windows é mais inseguro? Não, tem mais vírus para um Windows porque é o mais usado, é o mais visado, exatamente. Então, se tipo, o mais usado fosse um Mac, com certeza teria muito vírus, mas tem vírus para os 3 sistemas operacionais. Tem vírus, inclusive, multiplataforma, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que no final das contas, assim, você tem que usar o que você acha melhor, sabe? Não tem a resposta, para isso você tem que usar tal sistema operacional, para aquilo você tem que usar o XPTO. Hoje em dia está muito mais no hardware, né? Exatamente. E o que vai extrair melhor do seu hardware. Por exemplo, no meu computador pessoal, eu utilizo para jogar o Windows, primeiro porque a maior parte da compatibilidade é o Windows, segundo porque o suporte de driver da NVIDIA para Linux é nulo. Ou seja, você só tem driver da placa de vídeo que a comunidade fez, por engenharia reversa, inclusive. Então, você tem que meio analisar o que está na sua mão aí e o que você vai conseguir extrair mais, né? Não por ninguém a construir um Hackintosh, mas, por exemplo, a questão de placa de vídeo da NVIDIA é muito difícil compatibilidade com o Mac. Então, muitas das pessoas, assim, vão para AMD, alguma coisa assim. E hoje em dia, assim, eu vejo que a Apple, ela tem criado, tem buscado um pouco dessa parte aí de jogos também. Eles criaram aí uma seção, um tempo atrás, exclusiva de jogos na App Store. Tem alguns exclusivos aí, mas, assim, nem de longe chega perto da possibilidade que tem no Windows. A questão de jogos, eu acho que você tem que ir na pegada que o Linux está fazendo. Com a parte, por exemplo, do Steam está fazendo a Proton lá. Porque se você tentar migrar os desenvolvedores para sua plataforma, isso não vai acontecer. Basicamente, não vai. É muito mais fácil desenvolver para o Windows, porque o pessoal já está acostumado com DirectX e tudo mais. E sendo que, dependendo do modo que você desenvolve já para o DirectX, assim, você simplesmente já está dentro do Xbox.
Então, você já tem duas plataformas ali, e a maioria das engines já é pensada em Windows. Então, se você tentar, muda aí pro Mac, não, isso não vai acontecer. Mesma coisa do Linux. O pessoal simplesmente não vai fazer um nativo ali. E a Proton é exatamente para tentar essa modo de compatibilidade e tentar outra abordagem. Porque essa questão da comunidade, ela pode acabar matando a sua estratégia, né? Vamos aí ver o Windows Phone. O Windows Phone tinha excelentes aparelhos, mas os apps, eles não estavam saindo com a mesma frequência que estavam saindo para iOS e para Android, né? Isso acabou, a longo prazo, matando a estratégia do Windows Phone, apesar dele ter um sistema operacional e aparelhos excelentes. Uma questão aí de jogos, assim, realmente o Windows acaba ganhando, mas muitas das aplicações assim, voltadas para Mac, eu vejo que são mais para questão de produtividade, sabe? O que vocês acham aí com relação ao trabalho, facilidade de uso aí no dia a dia, qual que é a opinião de vocês aí? Uma coisa que eu estava comentando uma coisa antes do que o Michel estava falando, que ele estava com problemas, por exemplo, com a IDE e tudo mais. Eu sempre tive uma vantagem que eu programava mais em Java. E em Java, simplesmente, todas as IDEs funcionam tranquilamente no Linux. E eu nunca tive problemas na migração. E, na verdade, eu tive vantagens, por causa que algumas ferramentas, tipo SSH e assim vai, eu conseguia desenvolver máquinas remotas de uma forma muito mais simples na própria IDE. E isso facilitou muito o meu trabalho, no geral. Então, para desenvolver, tipo assim, eu sempre fui apaixonado pelo Linux. Tanto é que quando a Microsoft lançou o Windows Subsystem para Linux, eu pensei, eu literalmente cogitei, cara, será que é agora que vai dar para voltar para o Windows e tudo mais? Eles estão evoluindo ainda essa plataforma, mas a questão de compatibilidade com os sistemas de arquivos no geral ainda não é legal. Tipo assim, o próprio Git era muito lento quando eles estavam fazendo o Windows Subsystem para Linux, porque a compatibilidade com o sistema de base com o XT4 não funcionava muito bem. É que ele tem que converter, né, do NTFS para o XT4 para o XT3 e fica uma latência bem alta, né? Mas de interação de produtividade, para mim, não tem comparação a questão do Linux. Em questão de software proprietário, aí você pode aí pode fazer algumas comparações. Por exemplo, um Photoshop da vida, ele não é a mesma coisa que um GIMP, né? Talvez aquele de edição de vídeo, né, o Premiere, ele não seja tão bom quanto... Se bem que o Premiere, no caso, tem alternativas muito boas que estão multiplataformas, como o DaVinci Resolve. Tem Final Cut com o DaVinci, tem vários outros softwares aí. Exatamente, o DaVinci é multiplataforma. Então, eu acho que se a gente tivesse batendo esse papo há, sei lá, uns 8 anos atrás, em questão de softwares exclusivos e tal, realmente fazia muita diferença, mas eu acho que essa facilidade de produtividade que o Mac antes talvez tivesse muito à frente, principalmente com sistemas de edição de áudio e vídeo, não justifica tanto hoje em dia. Hoje em dia você pode montar uma máquina excelente Windows para trabalhar com edição de áudio, mas você pode trabalhar uma máquina excelente Linux para trabalhar com produção de áudio, assim como você pode ter uma máquina excelente Macintosh para trabalhar com produção de áudio, NVIDIA e etc. A Apple está com o projeto novo do M1, que realmente essa pode talvez ser uma diferença, mas não por causa do sistema operacional, mas por causa da questão do hardware mesmo que eles estão entregando, que o M1 realmente está revolucionando assim, um pouquinho a indústria. E até os melhores notebooks da mesma plataforma, com Windows ou Linux ou qualquer outro, não está conseguindo chegar perto assim, do M1, mas continua sendo daquela coisa, né? Caro. Explica para os nossos ouvintes aí, o Pio e Gabriel também que estão manjando, o que é o M1 aí, para explicar para quem não estiver ainda familiarizado com esse termo? O M1 é um processador Big Little, né? Que tem processadores grandes e pequenos ali, que geralmente são... A Intel está chamando de Efficient Core, que você tem cores menorzinhos simplesmente para
ter tarefas de background executando e processadores maiores para tarefas mais pesadas, tipo jogar, processar imagens, processar processamento de vídeo no geral. Só que o M1 é mais baseado na plataforma de telefone, tanto é que o M1 também é usado nos iPhones. Então, a Apple está integrando a plataforma de telefones dele junto com a plataforma de PC. E isso realmente está fazendo algumas diferenças. Tá criando uma grande vantagem assim, do Mac, eu vejo que é o ecossistema, assim, né? Tem o Apple Watch, o iPhone, essas coisas. Então, eles estão indo muito nesse caminho aí com o M1, e eles fizeram melhorias, assim, tanto em performance, a questão de temperatura de computador, né, o MacBook em si, ele já teve vários problemas aí com questão de superaquecimento e tal, então, isso vai ajudar bastante com isso. E também com questão de sistema operacional, eles estão deixando cada vez mais o OS X com cara do iOS, né? Então, assim, fica muito integrado tudo isso de mandar uma imagem, mandar um texto. E ele ainda tem um consumo de energia bom. Ele foi um dos primeiros processadores construídos com uma tecnologia de 5 nanômetros. Então, assim, ele realmente promete muito, mas, como falamos no início aí, é algo do hardware, né? Aqui a gente está comparando mais o sistema operacional. Obviamente, o Mac vai ser feito para tirar proveito dele, no máximo que eles puderem, mas essa dificuldade aí de conseguir separar as duas coisas no caso da Apple. O Linux já teve uma dificuldadezinha, o pessoal teve que adaptar algumas coisas do Linux para rodar no Mac M1, mas já está com compatibilidade. Então, se vocês quiserem instalar um Linuxzinho lá no Mac X, no Apple M1 já dá para fazer já. Em tom de piada aqui, mas até para a gente poder encaminhar para o fim do nosso episódio, uma vez eu fui numa empresa que eles tinham vários Macs, né? Tinha um Mac na recepção, sim, né? Porque computador mais bonito e tal. Só que o software que eles usavam rodava em Windows. E aí eles tinham um Windows instalado no Mac. Não era nem o Parallels ou uma máquina virtual. Eles, tipo assim, formataram as máquinas para estar rodando o Windows. Fazendo dual boot? Exatamente. Aí eu fiquei assim, gente, por que, senhor? Uma das coisas que eu acho interessante falar, quando eu iniciei na primeira empresa que eu trabalhei, tinha todos os sistemas operacionais, por causa que tinha o servidor que era Linux, tinha a minha máquina que era Linux, que eu trabalhava no Linux diretamente, tinha o pessoal do financeiro, do comercial, tudo trabalhava em Windows, e o dono da empresa trabalhava com Mac. Tinha vários processamentos ali com o Mac. Uma das coisas que me ajudou muito nessa vida foi que eu tinha que programar para os três ambientes um sisteminha financeiro, sisteminha comercial, eu já tinha que programar para os três ambientes. Isso me ajudou muito a aprender sobre as coisas, assim, como é que funcionava nesses ambientes, e isso ajudou muito na minha vida, no geral, pensar como é que tem que fazer integração nesses sistemas operacionais. Acho que no final das contas aquela máxima, né? Utiliza o que for melhor para você, mas eu posso deixar um conselho. Vou vestir minha camisa de Linux Boy aqui. Experimenta utilizar o Linux se você quer aprender a mexer com desenvolvimento, você é um programador, é um designer, está aí no mundo da TI, quer aprender mais como as coisas funcionam. Mesmo que você não use como seu sistema principal, eu acho que é muito importante você saber um pouco mexer no Linux, porque você vai aprender coisas que estão ali por trás. Eu e o Pi, outro dia, a gente tentou fazer uma VPN funcional. O que eu aprendi de como VPNs funcionam, eu nunca iria correr atrás desse conhecimento se não fosse eu precisar para eu conseguir fazer a VPN funcionar na minha máquina. Gastei uma semana para a VPN funcionar? Gastei, talvez até um pouco mais, mas o conhecimento que veio fica, né? Então, a minha sugestão seria essa daí. Por experiência, VPN no Mac também não é fácil não, tá? Eu nem falo só Linux, não. Também teste o Mac, faça um Hackintoshzinho aí na sua máquina como uma VM. Experimenta mesmo todos os sistemas operacionais, vê qual que você acha melhor, porque ficar
Não fica na mesa, não. Só não fica ali naquele mundinho. Se você gostar do Windows, do final da sua viagem, beleza, continua com o Windows. Mas pelo Tudo menos... bem, não tá errado também, né? Eu já vi gente que falou assim, eu me sinto menos programador porque eu tô no Windows. Isso não tem nada a ver, sabe? Tipo, tem excelentes ideias, excelentes formas de desenvolver, com o WSL evoluindo, você ganha ainda mais flexibilidade. Mas sem ele, você pode instalar um chocolate e ter um gerenciador de pacotes, entre aspas, para o Windows. Então, você consegue ter uma experiência de desenvolvedor excelente no Windows também. Isso, assim, a minha visão de quem passou a vida inteira no Windows é que, assim, se a própria Microsoft começou a atender para esse lado, sabe? Tipo assim, por que eu não? Aí foi daí que eu comecei a testar essas pequenas coisas também, sabe? Inicialmente é mais para na área de desenvolvimento mesmo. Acaba que na área de lazer tem o meu desktop Megazord aqui, com 48 GB de RAM para aguentar rodar o Windows em sua plenitude, mas em termos de desenvolvimento, de trabalho, acho que é essencial, sabe? Acaba que você vai esbarrar uma hora ou outra, você vai esbarrar com coisas Linux, então já é bom se antecipar mesmo. De uma forma geral, mesmo que, né, o ouvinte aí que não for desenvolvedor, tenta customizar o que você já tem também, né? Seria Windows, Mac, Linux. Acho que é bem legal esse processo, assim. Eu, como designer aí, já tive que usar Homebrew e linha de terminal, e começa a criar uma segunda visão aí, tipo, com quem que você está trabalhando, como que funcionam as coisas, assim, que é bem bacana. Eu acho que essa ideia aí do pessoal de testar é muito boa. Eu já usei Linux por breves uma semana, depois eu desisti. Mas tudo tem seu ponto fraco e ponto forte, né? Exatamente. Até sobre essa parte de sentimento programador ou não, assim, era uma coisa que eu até vivia, por exemplo, na FMG mesmo, porque eu era um dos poucos caras que mexiam com Linux, só que a questão, sim, que me ajudou a não pensar muito nisso foi o seguinte: a gente está fazendo software para um objetivo, né? Tipo assim, que é para alguém usar, que é para facilitar a vida de alguém, etc. Então, assim, quando eu até me sinto, assim, o fato de me sentir um programador, tipo assim, orgulhoso ou não, mas, tipo, mais se as coisas que eu estou fazendo estão sendo úteis do que, assim, pela tecnologia que eu estou usando. Tipo assim, estou feliz que eu estou usando tal coisa, etc. Eu fico mais feliz sabendo que o que eu estou programando está sendo de fato útil, está realmente ajudando mais do que tecnologia. Essa visão mais de negócio, eu acho que é muito interessante também. Então, gente, nesse clima de não decidir nada, de deixar tudo aberto, como a gente sempre gosta de fazer aqui, agradeço aí a presença dos nossos convidados, de vocês ouvintes, e um abraço, um beijo, e até terça que vem. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.